Graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Hoje vamos ler Gênesis 46. Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Durante a noite, Deus lhe falou numa visão. Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse a voz. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de você, de sua família, uma grande nação. Descerei com você ao Egito e certamente o trarei de volta. E José estará ao seu lado quando você morrer. Então Jacó saiu de Berseba e seus filhos o levaram para o Egito. Transportaram o pai, as crianças, as mulheres na carruagem que Faraó lhes havia providenciado. Também levaram todos os seus rebanhos e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã. Assim Jacó e toda a sua família foram para o Egito. Filhos e netos, filhas e netas, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos descendentes de Israel, os filhos de Jacó, que foram ao Egito. Ruben foi o filho mais velho de Jacó. Os filhos de Ruben foram Enoque, Palu, Esrom, Carmi. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Uade, Jaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era cananita. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate, Merari. Os filhos de Judá foram Onã, Selã, Pérez e Zerá, embora e Onã tivessem morrido na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. Os filhos de Issacar foram Tolá, Puá, Jazube e Simron. Os filhos de Zebulon foram Sered, Elon e Jaleel. Esses foram os filhos de Lia e Jacó, nascidos em Padã. Arã, além de sua filha Diná. Por meio de Lia, Jacó teve 33 descendentes, tanto homens quanto mulheres. Os filhos de Gade foram Zefon, Hag, Suni, Esbom, Iri, Arode e Areli. Os filhos de Asser foram Imna, Isvá, Isvi, Berias. A irmã deles se chamava Sera. Os filhos de Berias foram Eber e Melquiel. Esses foram os filhos de Zilpa, serva dada a Lia por Labão, seu pai. Por meio de Zilpa, Jacó teve 16 descendentes. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, foram José e Benjamim. Os filhos de José, nascidos do Egito, foram Manassés e Efraim. A sua mãe era Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim foram Belã, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses foram os filhos de Raquel e Jacó. Por meio de Raquel, Jacó teve 14 descendentes. O filho de Dan foi Russim. Os filhos de Naphtali foram Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Esses foram os filhos de Bila, serva dada a Raquel por Labão, seu pai. Por meio de Bila, Jacó teve 7 descendentes. No total, 66 descendentes diretos de Jacó foram com ele para o Egito, sem contar as esposas de seus filhos. Além deles, José teve 2 filhos que nasceram no Egito, totalizando 70 membros da família de Jacó no Egito. Quando estavam quase chegando, Jacó enviou Judá adiante para encontrar-se com José e pedir-lhe informações sobre o caminho para Gósen. José mandou preparar sua carruagem, partiu para Gósen, a fim de encontrar-se com seu pai. Quando José chegou, abraçou fortemente seu pai e, sem soltá-lo, chorou por longo tempo. Por fim, Jacó disse a José: Agora estou pronto para morrer, pois vi seu rosto novamente e sei que você está vivo. José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: Irei ao Faraó e lhe direi: Meus irmãos e toda a família de meu pai chegaram da terra de Canaã. Eles são pastores, criadores de gado, trouxeram consigo seus rebanhos, seu gado, todos os seus bens. Disse também: Quando o Faraó mandar chamá-lo e perguntar-lhes: Em que vocês trabalham?
diga o seguinte: durante toda a vida nós, seus servos, criamos rebanhos de gado, como sempre fizeram nossos antepassados. Quando lhe disseram isso, ele permitirá que vivam aqui na região de Gósen, pois os egípcios desprezam pastores. Chegamos no capítulo 46 e vimos que a família de Jacó estava indo para o Egito. E podemos destacar alguns princípios muito relevantes desse texto, apesar de tantos nomes que às vezes a gente acaba não gostando tanto de ler pela dificuldade e a diferença desses nomes para nomes atuais. O capítulo 46 fala de um momento de transição extremamente importante e singular na história do povo de Israel. Deus, desde Abraão e Isaac, deixou claro que eles não deveriam descer ao Egito. Agora, no capítulo 46, nós vemos o Senhor trazendo toda a família de Jacó para habitar no Egito durante 4 séculos. Precisamos olhar para esse texto e perceber alguns detalhes muito importantes. Primeiro, a gente vê as profecias do Senhor se cumprindo na vida de Jacó e sua família. Deus falou em Gênesis 15 para Abraão que Deus tinha uma promessa para os seus descendentes, que eles seriam bênção para todas as nações. Mas naquele momento o Senhor também disse que eles seriam levados para a terra estrangeira durante 400 anos. E aqui está o capítulo 46, as profecias cumpridas na vida da família de Jacó. Às vezes nós enfatizamos muito as profecias que ainda não se cumpriram na nossa vida, mas nós precisamos ver e celebrar e glorificar ao Senhor por aquilo que Ele já cumpriu em nós. Porque cada vez que nós reconhecemos e glorificamos ao Senhor pelo que Ele já fez, nós estamos nos fortalecendo para esperar as promessas que Ele cumprirá na nossa vida. E outro aspecto interessante desse texto é que Deus leva o seu povo para o Egito para ali os fortalecer, os fazer prosperar. Vimos que contabilizados na família de Jacó estavam 70 pessoas descendo ao Egito. E nós sabemos que quando o Senhor os tira lá em Êxodo para voltar a Canaã, a terra da promessa, eles eram mais de 1 milhão de pessoas. Como que Deus é maravilhoso e glorioso e faz a sua obra do jeito que Ele quer? Ele leva a família de Jacó para o Egito e lá os faz crescer, se multiplicar, de maneira tão gloriosa que em Êxodo capítulo 1 diz que a multiplicação dos filhos de Israel preocuparam grandemente o faraó daquele tempo, porque sabia que eles poderiam entrar em guerra e sair da terra vencedores. Nós vemos aqui a graça de Deus sobre o seu povo, mesmo em terra estranha. O Senhor é poderoso para fazer o seu povo crescer, se fortalecer, mesmo neste mundo tão hostil ao Senhor, que simbolicamente o Egito é muito apontado para o que significa o mundo, o seu sistema contrário a Deus. A Bíblia muitas vezes vai comparar o Egito a esse sistema mundano ao nosso redor. Não pode nos impedir de se fortalecer e de cumprir os propósitos de Deus. Mais um aspecto de Gênesis 46 é vermos Jacó parando no meio da caminhada para invocar o nome do Senhor. Versículo 26 e a partir do versículo 28, a palavra de Deus nos diz que quando estava quase chegando ali no meio do caminho, Jacó, ele invoca o nome do Senhor. Na verdade, ele invoca o nome do Senhor logo na saída, no versículo 5, quando ele sai de Berseba e ele está indo para o Egito. Ele sabe que naquele lugar o Senhor havia falado com Abraão, falado com Isaac. Ele invoca o nome do Senhor em Berseba. O versículo 1 deixa isso bem claro. Quando chegou a Berseba, ele ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai.
Durante a noite, Deus lhe fala ao coração. Irmãos, Jacó estava muito eufórico de poder encontrar o seu filho José. Jacó estava liderando toda a sua família por um caminho razoavelmente perigoso, mudando de uma região para outra. Mas ele, antes de tudo, ele para invocar o nome do Senhor em Berseba. Isso mostra a sua dependência de Deus. Ele oferece sacrifícios, e nós sabemos que até aqui o sacrifício tinha muito a ver com a comunicação com o Senhor, adoração ao Senhor. Ele invoca o nome do Senhor e ele está ali pedindo ao Senhor direção e segurança para esse novo tempo, para essa jornada. Como é importante mantermos essa dependência de Deus, mesmo com toda a expectativa que podemos ter com respeito às bênçãos, reencontros, um momento que para Jacó seria um momento extraordinário, reencontrar José. Ele para invocar o Senhor e ouvir o Senhor. E é maravilhoso, porque Deus ali, ele fala mais uma vez de maneira clara com Jacó. O Senhor diz no versículo 4: descerei com você ao Egito, e certamente o trarei de volta, e José estará ao seu lado quando você morrer. Ele ouve a voz de Deus. O Senhor diz para Jacó: eu sou o seu Deus, eu sou o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, pois eu vou fazer de você ali uma grande nação. Como é importante quando a gente para invocar o nome do Senhor, porque é momento de ouvir Deus, e quando a gente ouve o Senhor, nós temos direção e segurança. Jacó desce com paz, sabendo que o Senhor o guardaria e que ele realmente veria José até o dia da sua morte. José estaria ao seu lado. Que promessa maravilhosa que o Senhor dá para fortalecer o coração de Jacó, porque Jacó parou para invocar o Senhor, ele ouviu o Senhor. E porque ele ouviu o Senhor, ele teve direção e segurança. Nós precisamos de caminhar com Deus, ouvindo a sua voz, para termos essa direção e segurança. Percebemos também em Gênesis 46 essa paz que nós recebemos quando a gente sabe que estamos na vontade e na direção de Deus. Nós precisamos dessa paz, da convicção da vontade de Deus na nossa vida. O que muitas vezes acontece conosco é que queremos fazer a nossa própria vontade. E quando nós seguimos os nossos desejos, nós perdemos a paz da vontade de Deus, da direção de Deus. E para concluir, o capítulo 46 termina com esse encontro glorioso. Quando José sabe que o seu pai está chegando, ele vai até o seu pai, Jacó, como sinal de honra. E no versículo de número 29 diz que quando José chegou, ele abraça fortemente seu pai, sem soltá-lo, e chorou por longo tempo. Como deve ter sido tão maravilhoso um encontro que o Senhor permitiu. Tantos anos de tristeza e sofrimento para Jacó, sem saber o que aconteceu com seu filho, imaginando que ele tinha morrido. Quantos anos de sofrimento para José, sabendo que o seu pai estava longe dele. Este encontro onde José mais uma vez aparece chorando e abraçando o seu pai de maneira tão forte, mostrando aqui as alegrias que o Senhor nos permite vivenciar em nossa caminhada com Ele. Teremos dias de aflição, teremos dores de separação, mas nós teremos encontros permitidos e marcados pelo Senhor, onde o Senhor renova a nossa alma, restaura a nossa alegria, conforta os nossos corações. Quantos irmãos que têm nesse tempo sentido tanto a distância de outros irmãos, o Senhor é poderoso e glorioso para nos reencontrar, nos promover reencontros, reaproximações tão preciosas. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E em último lugar, o texto nos mostra José, debaixo da sabedoria de Deus, conduzindo a sua família para a terra de Gósen, onde o rio Nilo deságua no mar Mediterrâneo, uma terra sim próspera, mas a preocupação de José era preservar a sua família, a identidade do Senhor na vida dos seus familiares, para que eles não se contaminassem com os demais egípcios. E aí ele orienta a família dizendo: olha, deixem claro para Faraó que vocês são pastores de gados, e sempre foram assim, porque os egípcios eles rejeitavam, eles tinham verdadeira aversão aos pastores.
Isso é uma maneira que José teve de preservar a identidade da família no meio do Egito. Nós precisamos também ser assim. Precisamos ser pessoas que tenham sabedoria para nos preservar e preservar a nossa família de toda a contaminação desse mundo, do sistema ao nosso redor, que tanto destrói através da mídia, através dos conceitos, dos valores invertidos, toda a iniquidade que nós lutamos contra ela ao nosso redor. Nós precisamos manter a nossa identidade como família de Deus, como povo de Deus. E sabendo então dessa rejeição dos egípcios pelo pastoreamento, José prefere que a sua família seja preservada, até mesmo rejeitada pelo que eles viviam, mas ele prefere isso para que mantenha a integridade da sua família. Ele poderia estimular a sua família a entrar nos cargos mais altos do Egito e a se misturar com eles, mas José prefere a integridade do que a prosperidade material. Ele prefere a simplicidade do que as glórias do Egito. Aqui nós já vemos a graça de Deus preservando-os nesse tempo que eles teriam que passar ali por causa do propósito de Deus. É difícil entender por que Deus os levou para o Egito, sendo que nos princípios que a gente viu até agora era uma orientação do Senhor deles não descerem, mas havia uma promessa, havia uma profecia, e o propósito de Deus aqui também era que o Egito visse o testemunho do nome do Senhor. Deus sempre leva o seu povo a testemunhar para nações, para outros povos, a glória dele, para que os povos tenham também a oportunidade de reconhecer e se converter ao Senhor, o Deus único e verdadeiro. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que Ele cumpra suas promessas em nós e através de nós. Pai, obrigado pela Tua palavra viva e poderosa. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria, para também celebrar as profecias que o Senhor já cumpriu em nossas vidas, reconhecer o Senhor em nossos caminhos. Possamos ser como Jacó, invocar o Senhor em todo o tempo. No momento da bênção, no momento das incertezas, no momento da alegria, possamos parar para invocar o Senhor, para ouvindo o Senhor, ter a certeza que estamos caminhando na Tua vontade e nos Teus planos. E também, Senhor, nos dê sabedoria para nos preservar e preservar a nossa família de toda a contaminação espiritual, moral deste mundo que não crê e que rejeita o Senhor e rejeita os filhos legítimos que o Senhor tem. Nós te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém.